Bem, a partir daí o que é que acontece? Café Filho não tem outra opção a não ser tomar posse e ele não vai para o Catete, por motivos óbvios, vai para o Palácio das Laranjeiras, onde começa a despachar. Ele não é reconhecido, quando chega lá perguntam quem ele disse eu sou o presidente da República. E, e aí alguém tem que esclarecer para a segurança que aquele era o vice que estava assumindo. Não foi mesmo, o cara chegou lá, rapaz, você não vai poder entrar não, porque eu não lhe conheço. Quem é você? Não, eu sou o novo presidente da República. Não, não vai entrar Exatamente. não. E ele tinha esquecido documentos, esqueceu tudo. Tinha esquecido em casa, na prece. E aí começa todo um drama também para a escolha do ministério. Tem pessoas que se autonomeavam. E aí ele foi fazendo a escolha do ministério e muitas vezes sem documento mesmo. É você, é você. Por exemplo, Tancredo abandonou o Ministério da Justiça, ele era o ministro de Vargas, né? Deixou lá, aí tinha que ser escolhido o ministro da Justiça, que depois foi, não naquele momento, mas depois foi o ministro Seabra Fagundes, né? Nosso potiguar, que saiu também com pouco tempo. E aí o ministro da Guerra, na época, era uma das principais escolhas, e foi escolhido Lott, o Marechal Lott. E, bem, depois vieram outros fatores que a gente pode explorar. Agora é interessante. E já como ele empossado, o que é que ele fez de interessante no seu governo? Bem, ele fez. Primeiro, eu acho que ele manteve a paz. Veja só, ele manteve a democracia. Ele governou entre dois períodos, eu chamo assim, entre dois arranha-céus, tinha uma casinha. Um arranha-céu se chamava Getúlio e o outro arranha-céu se chamava Juscelino Kubitschek. E ele tinha um ano e pouco para concluir o mandato de Getúlio. Fazer um mandato tampão, não é isso? Exatamente. E aí ele conseguiu fazer, concluir uma série de obras, mas ele fez coisas interessantes, como terminar a usina hidrelétrica Paulo Afonso, É até citado uma música, né? uma música de Luiz Gonzaga, uma belíssima música. Ele reconstitui a comissão para delimitar o território do Distrito Federal, Brasília. Então ele tem uma participação, mesmo que pequena, na construção de Brasília. Depois caiu nas mãos de Juscelino, que deu continuidade, né? Inclusive deu início até na época do Dom Pedro II, foi? É Um projetozinho. algo que vem desde lá, né? Desde aquela época. Quando Dom Pedro II falava em vender as joias da coroa, né? Para acabar com as secas. Mas com as secas não, com os problemas da seca, ninguém acaba com a seca, né? Mas, e aí a questão da usina hidrelétrica, realmente houve a intenção de Café Filho trazer também para o Rio Grande do Norte. Mas ele, com todo o movimento que ele fez, inclusive criando um grupo de trabalho para isso, essa energia de Paulo Afonso só veio no governo de Aloysio Alves, né? De qualquer forma, a importância dele para isso foi fundamental, já que foi ele que concluiu a obra. Participou também aqui do Gargalheiros, de uma etapa, né, do Gargalheiros. Passou de Gargalheiras aqui em Acari. É, ele tem foto aí em livro recente publicado no Rio Grande do Norte. E ele teve várias contribuições para o Estado, ele tentou controlar as contas. O ministro dele na época, da Fazenda, era Eugênio Godin. E aí ele tentou organizar as contas de uma maneira que eu posso dizer que Juscelino também se beneficiou dessa questão da probidade de Café Filho. Aliás, era um homem extremamente probo, honesto, pessoalmente. Isso é algo relevante
deve ser dito. Terminou o governo. A gente tem que dizer que ele também sofreu impeachment, né? Foi um dos primeiros a sofrer impeachment, porque no processo eleitoral para a eleição de Juscelino, havia um movimento da UDN para que Juscelino não pudesse ser candidato, que era muito próximo de Getúlio. E o candidato a vice de Juscelino era Jango, também com votos separados. E Café Filho teria alertado a Juscelino que poderia haver algum problema. Eu sabia o que acontecia nos bastidores militares, mas Juscelino manteve a candidatura, foi eleito, Ivan Goulart também foi eleito como vice. Mas isso tudo transcorreu, apesar da problemática inicial de ter dito que havia uma espécie de golpe preparado, tudo transcorreu a eleição normalmente. Foi tudo Democraticamente, Café Filho votou, não sei em quem, mas votou também. Tudo foi normal. Agora, nesse ínter houve o seguinte: Café Filho, no início de novembro de 55, sofreu problemas cardíacos, se licenciou, aí veio Carlos Luiz, que era o presidente da Câmara. Carlos Luiz era o presidente da Câmara. E assumiu, passou 72 horas como presidente, certo? Aí Lott deu um jeito de retirá-lo do poder. Foi um contragolpe, né, no caso. Uma espécie de contragolpe, porque Carlos Luiz realmente tinha umas posições mais próximas da UDN. Não queria deixar que eles né, fossem, digamos, tomassem posse, né? Faltavam uns 2 meses, né? Exatamente. E Juscelino já eleito, né? Aí foi quem assumiu? Nereu Ramos, que era o vice-presidente do Senado, que o presidente era Café Filho, lembre-se, né? Assumiu e governou até o final do período, até o momento em que Juscelino tomou posse em janeiro de 56. Ou seja, Café Filho também sofreu impeachment, porque ele quis voltar após ter se recuperado, e aí o que Lott disse? Você não vai voltar, e houve toda uma orquestração, entre aspas. Homens, né? Tinha homens na porta do apartamento dele, né? Tanque. Né? Pois é, houve uma decisão do parlamento, houve realmente um impeachment. Café Filho entrou com mandado de segurança em um habeas corpus, não conseguiu o resultado, o Supremo decidiu em dezembro. A coisa já estava consolidada, já estava no final do mandato. Então, o que é que acontece? Ele não volta mais ao poder. Em novembro, na chamada novembrada, nós temos Café Filho como presidente licenciado, Carlos Luiz, que toma posse, fica 72 horas, Nereu Ramos como presidente que conclui o período, Juscelino eleito, e Lott, que é considerado o presidente de fato, porque era o chefe militar que mandava na época e definia quais eram as diretrizes. Agora, então essa é a situação. Interessante que Café Filho, ele literalmente ficou em prisão domiciliar. E ele... Homens na porta, tanque na porta do apartamento dele lá, sem deixar que ele saísse. Quando ele quis voltar, Lott mandou um tanque de guerra para Copacabana, o apartamento dele era lá. Ele morava no próprio apartamento, diferente de Vargas, que morava no Catete, né? Então, ele ficou lá, isolado, durante dias, com um tanque de guerra embaixo. Até que tivesse a posse de Juscelino. Até que tivesse a posse de Juscelino. Então, foi uma situação extremamente constrangedora,
E, mas ele conviveu com mais essa situação difícil na vida dele e depois deixou a política. Depois deixou a política e aí eu volto a essa questão da probidade. Ele era um homem sem posses, a ponto de ser visto em ponto de ônibus e alguém oferecer um carro a ele dizer que não aceitava. E mais adiante, mas bem mais adiante, o que não configura nenhuma troca, porque foi um negócio bem mais adiante, Carlos Lacerda era governador da Guanabara e ofereceu o cargo de ministro do Tribunal de Contas da Guanabara para Café Filho, cargo em que ele se aposenta antes de falecer no ano de 70. Ele faleceu em 70. Um detalhe, né? Que ele tinha um saber para tal cargo, né? Não é um cargo simplesmente, não, vou dar a você por isso e por isso, não. Ele tinha conhecimento e era um homem extremamente inteligente, operoso. E aí ele também aproveitou para fazer as memórias dele nesse período. O livro Sindicato ao Café, né? Do Sindicato ao Catete. ao Catete. Em 2 volumes, aliás, um livro premiado na época. Premiado, muito vendido na época. Agora, interessante que você falou aqui sobre a passagem dele, né, na presidência. E tem um fato legal, né? Que ele se reuniu com os irmãos Vilas Boas, com o Marechal Rondon. Daí saiu o quê? Ele foi um homem extremamente ligado às causas humanísticas, às causas culturais e tal. E isso fez com que o Parque do Xingu fosse delimitado, né? Houvesse a destinação daquela área. Mas ele se importava com muitas coisas interessantes da nossa cultura, da nossa história, inclusive Vila Lobos, uma das poucas premiações nacionais de Vila Lobos, uma medalha importantíssima, uma condecoração, acho que é a condecoração mais importante da República, foi concedida a Vila Lobos por Café Filho. Existem fotos também que demonstram isso.